Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 3 de outubro, hoje é quinta-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória dos mártires, Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e presbítero, o Ambrósio, e companheiros mártires. Esses são mártires, amados irmãos e irmãs, lá no Rio Grande do Norte. Eles acabaram sendo martirizados no Rio Grande do Norte. Então que este grande homem, que dedicou a sua vida ao serviço do altar, como ministro extraordinário da Eucaristia e também assistência aos pobres, e que declarou o seu amor a Jesus Cristo nesse ato extremo de fé, possa interceder por todos os nossos ministros extraordinários da comunhão eucarística de nossa paróquia aqui em São Jorge do Patrocínio e de toda a diocese de Umuarama. Que o Senhor nos ajude a amá-lo de todo o coração. Convido você, amado irmão, amada irmã, que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratado com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Durante a dominação holandesa no Nordeste brasileiro, no século XVII, muitas comunidades católicas foram perseguidas. Em 1645, no Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhal, junto de seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da missa. Também Padre Ambrósio Francisco Ferro, com um grupo de fiéis, foram trucidados às margens do rio Uraçu. O leigo Mateus Moreira, então peço perdão, eu disse
André, na verdade, é o leigo Mateus Moreira, que é padroeiro dos ministros. Foi declarado patrono dos ministros extraordinários da comunhão. A exemplo desse protomártir do Brasil, nos motive a sempre buscar a visão de Deus e ser sinal do seu reino no meio do mundo. Então, que estes grandes homens, inclusive o leigo Mateus Moreira, interceda a Deus em favor de cada um de nós. A oração coleta diz assim, amados irmãos e irmãs: ó Deus, concedestes admirável constância no martírio dos santos André e Ambrósio, presbíteros, e Mateus Moreira e seus companheiros leigos. Fazei que o seu testemunho de fé fortaleça as nossas comunidades e estimule a ação missionária da vida da igreja, da vossa igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, é o envio missionário. Jesus convoca 72 discípulos e os envia 2 a 2. Este enviar 2 a 2 é muito significativo. Primeiro, se fazem companheiros de caminhada. Segundo, são testemunhas. São Mateus faz questão de pontuar, amados irmãos e irmãs, que para um testemunho válido era necessária a presença de 2 adultos masculinos, 2 homens. Vamos assim dizer. Então Jesus envia 2 a 2 para que sejam testemunhas convalidadas do anúncio. E sustentando o convite do outro. Então, quando se vai em 2, um toma responsabilidade no caminho para com o outro, fazendo assim com que dificilmente se desmotivem pelo caminho. Um vai sustentando o passo do outro. Então, que o Senhor também nos ajude enquanto irmãos de caminhada, enquanto povo de Deus, na igreja, somos convidados a ouvir este apelo. A messe é grande, mas poucos são os operários. Nós que vivemos o batismo, que somos convidados a celebrar a graça batismal, somos enviados à messe para, então, amados irmãos e irmãs, testemunhar a presença do Senhor em nossa vida, em nossa caminhada. O Senhor que vai dizer, que todo aquele que trabalha pela casa do reino é merecedor do salário. Tem a graça de receber o salário. Por isso, não passeis de casa em casa, não leveis nada pelo caminho, nem bolsa, nem sacola, nem sandália, mas confiai na providência de Deus. Então, esses discípulos são convidados a confiar irrestritamente na providência de Deus, o Deus da vida que providencia. Fazer essa experiência da providência. E o que eles vão fazer? Quando encontrardes ou entrardes numa cidade e forem recebidos, comam do que servirem, curem os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Contudo, quando entrardes numa cidade e ela não for bem recebidos nessa cidade, sacudi até a poeira do pé sobre esta cidade, que se apegou nos pés, sacudindo contra ela. No entanto, sabei, o reino de Deus está próximo. Então, esta capacidade de acolhida ou não acolhida daquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio, então, do seu povo batizado, então, dos seus ministros da igreja. Acolher aquilo que o Senhor tem a nos dar, tem a nos dizer constantemente. E diante da nossa vida, da labuta cotidiana, possamos, assim como na primeira leitura, dizer como Jó: piedade, piedade de mim, Senhor. Piedade, piedade de mim. Em meio às nossas dores, em meio aos nossos sofrimentos, em meio às nossas angústias. Que os santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, também Mateus Moreira e seus companheiros leigos possam interceder a Deus por nós, estes mártires brasileiros, que possam interceder ao bom Deus em favor
de cada um de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.